Irmãos queridos, paz e graça a todos vocês nesta manhã e ao meu irmão, à minha irmã que acompanha nesta mesma sintonia pela internet. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. O presbítero Charles orou daqui pela avó, Dona Estela, e nós temos um público cativo pela internet. Pessoas que têm acompanhado dominicalmente o culto da igreja pela internet. É bom saber disso. Dona Estela completa mais um ano de vida, que Deus abençoe sua vida. Dona Zezé em casa, sempre acompanhando com Ana Cristina. E tanta gente que nós não podemos sair fazendo referência também. Que Deus abençoe a todos nós, nesta manhã, em nome de Jesus. Eu recebi um telefonema faz pouco tempo, talvez uns dois meses, um irmão dizendo assim: pastor, o senhor faz oração por telefone? Isso ele falando comigo ao telefone. O senhor faz oração por telefone? Eu disse... faço. Ele disse, é oração forte? Aí eu disse, depende do que você acha e chama de oração forte. Nós oramos sim. Deus está aqui e Deus está aí. São os recursos da tecnologia. E hoje nós estamos aqui na Rua da Mangueira e tem irmãos nossos no Brasil e fora do Brasil participando da mesma bênção. Unidos pela mesma fé, usando os recursos que Deus deu a inteligência ao homem para criar. Nesta manhã eu tenho algo muito especial para falar com você. E quero que você abra a sua Bíblia na epístola que o apóstolo Tiago escreveu. Tiago, capítulo 5. Eu vou ler do verso 12 até o verso 20. Tiago 5, de 12 a 20. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Amém.
Antes de iniciar a reflexão dessa manhã, irmão, se você achou, você está com a minha Bíblia, por favor, me devolva. É que sumiu minha Bíblia, a Bíblia que eu uso aqui para pregar, que é uma Bíblia de letra gigante. Eu devo ter deixado na mão de alguém. Eu tenho essa última imagem, deixando na mão de alguém. Ou você esqueceu em algum lugar, eu estou precisando de mais. A minha presbiopia cobra isso de mim. Fico olhando assim, letra pequena, já estou embaralhando tudo. E ficar usando óculos direto não é muito a minha praia. Então, se você encontrou a Bíblia pastoral, devolva. É um pecado grave. Viu? Vem, Aldeir. Falta 7 pontos na carteira. Irmãos amados, domingo passado, nós fomos brindados aqui com a presença do reverendo Elben Len César. Inclusive, as mensagens do sábado e do domingo, as 3 que ele pregou, já estão na nossa página do TV Igreja, tv.igreja. Eu já acessei, já assisti de novo. Quero dar graças a Deus por esse recurso que Deus nos deu, presbítero Paulo Sérgio, e tem o seminarista Alexandre, que é quem dá títulos às mensagens, faz a seleção, já está no nosso site. E no sábado, o pastor Elben falou para o grupo que aqui estava sobre o desabafo. A terapia do desabafo. A importância e a necessidade do desabafo. E ele trouxe aqui para frente, para quem não estava, ou quem ainda não viu pela internet, 2 copos com água. Um com água, outro sem água. Para fazer uma ilustração. E ele pegou o copo cheio de água e disse que é como nos sentimos tantas vezes, carregados, cheios, sobrecarregados. E em um dado momento ele derramou parte da água daquele copo no copo vazio, para dizer assim, olha, a gente precisa derramar. A gente tem que esvaziar o copo. Nem sei por que é que ele não usou aquela também ilustração que a gente chama de a última gota, ou a gota d'água, ou a gota que entornou o copo. E a última gota só entorna o copo porque foi pingando, 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 e a gente não foi esvaziando. Então chega um momento que aquela realmente é a última gota e estamos sufocados, sobrecarregados, cheios demais. E então uma única gota é a última gota. Tão cheios que estamos e como precisamos derramar no copo vazio. Ou o nosso balde está tão cheio que precisamos derramar num outro balde vazio. Foi uma mensagem preciosa. Se você não teve ainda acesso, você tem internet, em vez de você ficar no Orkut, no MSN, perdendo tempo, jogando o tempo fora, acesse a página da igreja. Tantas mensagens que já estão ali disponibilizadas, mensagens de 2008 e mensagens de 2009, com vários temas, vários pregadores, tantas coisas preciosas. Acesse, em vez de perder tempo nessas coisas fúteis.
Inclusive, eu não trouxe agora de manhã, mas eu vou trazer aqui, vou ler para a igreja uma carta que um professor da Universidade de São Paulo, da USP, escreveu sobre questão de Orkut, o que era para ser e o que tem sido, e os cuidados que a gente precisa ter, aqueles que têm páginas no Orkut. Depois eu vou ler para vocês aqui o que esse professor de informática da USP escreveu. Eu preciso ler para a igreja e para todos os orkuteiros que aqui estão. Chega um momento que é preciso mesmo derramar o copo. Tem momentos que estamos tão sufocados que nós não suportamos. E estamos todos nós vivendo tempos de muita angústia. Angústias na mente, na alma. O sistema sobre nós é opressor. O dia inteiro, todos os dias, nós nos deparamos com situações angustiantes, notícias angustiantes, informações, dados angustiantes. Topamos com pessoas sobrecarregadas. Uma opressão generalizada sobre a nossa geração, sobre nós. Razão porque eu faço questão de vir muitas vezes a pé aqui para a igreja e voltar a pé para casa. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. E passando nessa Joana Angélica, ou em qualquer lugar, onde tiver aglomeração, pessoas. Eu sou muito observador, eu olho o rosto das pessoas. As pessoas andam com o semblante carregado. Testas franzidas, tensas, visivelmente tristes, angustiadas, apreensivas, ansiosas, o tempo inteiro. E quando chegam em casa, continuam as angústias. E vamos sendo engolidos pelo sistema. E o nosso copo vai se enchendo, enchendo, enchendo. O nosso balde vai sendo cheio todos os dias. E a palavra do pastor Elben é uma palavra muito bem colocada, pontuada, urgente, necessária, lógica, importante. Mas o que eu vou falar nesta manhã, talvez seja um complemento daquilo que ele falou. Um passo adiante. Ele falou sobre o copo cheio. Eu vou falar sobre o copo vazio. Eu quero falar sobre o balde vazio. Onde é que a gente vai achar um copo vazio para derramar o copo cheio? Onde é que nós vamos achar o ombro amigo para debruçar a nossa cabeça?
onde nós vamos encontrar o ouvido disponível para partilhar as nossas dores. Onde nós vamos encontrar o amparo, o acolhimento, o olhar sincero, o coração aberto. Onde nós vamos encontrar o amigo que acabei de cantar ali ao piano, errando letra, visivelmente emocionado. Onde estão os nossos amigos? Onde estão aqueles em quem possamos confiar? Onde estão aqueles perante quem podemos falar o que queremos, o que pensamos, na certeza de que não seremos apedrejados, crucificados? Que o nosso copo enche e está cheio, ninguém pode ter dúvida. Mas onde está o copo vazio? A nossa geração não é mais a geração que forma amigos. E que os mantém ao nosso redor. Não é definitivamente. Nós vivemos a geração do virtual. Eu ainda tive o privilégio de crescer em um interior bem pequeno. No interior, onde todos se conheciam. E onde a gente, até pela estrutura da cidade do interior, pequena, há algumas décadas, todos se conheciam, todos se respeitavam, haviam laços apertados, convivíamos com aquelas pessoas diariamente. E eu ainda lembro do tempo em que a gente morava numa mesma casa durante muitos anos. Às vezes a vida inteira, com a mesma vizinhança. O tempo em que se estudava na mesma escola, até se formar, com os mesmos colegas, sentando nos mesmos lugares, repartindo as coisas que tínhamos. Hoje não é mais assim. A morada muda com frequência. Na escola, a cada ano, a cada 2 anos, uma mudança ou de escola ou de colegas. Não há bases fixas. Tudo é passageiro, tudo é volúvel. E hoje, 2009, as amizades são feitas e mantidas pela internet. São os sites de relacionamento. Um lugar onde eu não tenho obrigação de ser quem eu realmente sou. Eu posso criar o perfil que eu quiser e ser aquilo que não sou. E manter com isso vários chamados amigos. Então, no meu quadro de amigos, eu tenho 600 amigos. A maioria eu nem sei quem são. Não sei o que fazem. Não sei o que pensam, não sei onde eles vão, não tenho contato físico, e são pessoas para quem eu não posso contar a minha vida, não são meus amigos de fato. E aquela lista de amigos
É uma lista onde eu posso, a qualquer momento, pegar o mouse e em segundos excluir da minha lista. A qualquer momento, por qualquer razão, qualquer inconveniente, qualquer acesso um pouco mais aproximado, qualquer coisa que invada a minha privacidade, eu vou lá e excluo aquele a quem eu chamava de amigo. Nós não temos amigos. São conhecidos num plano bem geral, mas onde estão os amigos para quem a gente pode abrir o coração, repartir a nossa vida, contar os nossos dramas, contar a nossa angústia? Onde estão os amigos de verdade? Para quem você possa ser quem você realmente é. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, versículo 10, que é melhor um vizinho perto do que um irmão longe. É melhor um vizinho perto. Não está falando de geografia, não. Do que um irmão longe. E que há amigos mais chegados do que irmãos. A nossa esquizofrenia é tão elevada que nós nem sabemos mais o que é amizade. As páginas da Bíblia a gente tem alguns exemplos que para nós chegam a ser chocantes. Por exemplo, a amizade que Davi tinha com Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul e era amigo de Davi, amigo de adolescência. E o texto sagrado diz que eles eram tão apegados em amor, eles eram tão amigos, que a amizade dos dois era superior, o amor que havia entre eles, nessa relação de amizade. O texto diz assim: era um amor superior ao amor de mulheres, ou ao amor erótico, amor sensual. As más línguas, as mentes apodrecidas, de liberais, chegam a tomar um texto como esse para dizer que Davi tinha uma relação homossexual com Jonatas. Isso é uma doença, isso é um absurdo. Eles eram amigos chegados. Os mesmos adoecidos dizem que Jesus, vocês verem a loucura do homem dessa geração. Dizem que Jesus devia ter uma relação também afetiva, quase homossexual, com o apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor. E a Escritura diz que João era aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Era só amizade. Se eu recostar minha cabeça no peito do Aldeir, vai ser engraçado para a igreja. As pessoas não entendem mais o que é isso. Essa linguagem se perdeu. Estamos separados, isolados, distantes demais. Tudo é feito pela conveniência. Estamos nos protegendo cada vez mais. Jesus falou e João, o evangelista, fez o registro no capítulo 15 do Evangelho, falando sobre a videira e os ramos. Jesus disse: já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor.
Eu vos tenho chamado de amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, dei a conhecer a vocês. E vocês são aqueles que estão comigo nos momentos da minha angústia. Amigos. Quem são os nossos amigos? Por que não conseguimos conquistar amigos? Por que não conseguimos a confiança desses amigos? E vamos adoecendo, deixando o copo encher, até que derrame, até que entorne. E precisamos de terapeutas, de irmos às clínicas, ou às farmácias, com doenças que podiam ser curadas, através de uma conversa boa, saudável, um papo de amigos. Coisas que seriam curadas pelo amor, tão somente pelo amor. Sabe o que é que o livro de Provérbios diz? Que a amizade, o olhar amigo, diz lá assim, o olhar amigo é medicina para a alma. Você encontrar no olhar amigo, sem acusação, sem censura, sem pré-julgamentos, sem a crucificação, encontrar naquele amigo, ainda que sejam palavras duras, mas palavras de amor sincero, diz que é medicina para a alma. Diz que a ferida aberta pelo que ama é medicina, é cura, ainda que seja uma ferida aberta pelo amigo. Mas que a falsidade ali encoberta apodrece até os ossos. Apodrece até os ossos. O livro de Provérbios fala muito sobre essa questão. E o texto que eu li, diz o apóstolo Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. É aquilo que o pastor Elben falou aqui semana passada. Derramem o copo uns dos outros, para aliviar a pressão uns dos outros. Mas onde estão os copos vazios? Nós preferimos guardar conosco, armazenar, por não encontrarmos ou não termos a possibilidade do olhar amigo, dos gestos de amizade, das provas de amor que criam raízes profundas. E o que eu quero deixar para vocês e para mim nesta manhã, estou pregando para mim e para vocês, é que essas coisas não acontecem automaticamente. A gente não agenda uma amizade. Olha, eu quero ser seu amigo, tá? Tá, tudo bem, então a partir de agora você é meu amigo, como a gente faz no Orkut. Me ade aí. Não é assim que a gente faz? Fulano, me ade aí. Ade é ADD, me adicione, né? Me adicione aí. E com um clique, está adicionado como amigo. Isso só funciona na internet. Na vida real, isso não acontece. A amizade é fruto de uma confiança adquirida. Fruto de uma caminhada sincera, com provas de verdadeiro amor. Eu jamais serei seu amigo
Eu jamais abrirei o meu coração para você, se você não me der provas de que me ama. Você jamais será meu amigo, se você não encontrar provas em mim, de que eu o amo e de que eu quero bem a você. Você jamais me procurará para conversar comigo, mesmo como pastor, se você não encontrar em mim uma prova, um espaço para essa conversa. Não é automático. Eu não sou o seu pastor só porque eu sou o pastor da igreja. Eu passo a ser o seu pastor quando você encontra espaço para esse pastoreio. Provas, algum sinal, alguma aproximação, e então você vai se abrindo aos poucos e passa a confiar naquela ministração. Aí sim, o que eu falo vai encontrando eco na sua vida. Do contrário, nós vamos fazendo de conta. Você faz de conta que eu sou seu pastor, eu faço de conta que você é minha ovelha, numa relação virtual, social, de faz de conta. Tem pessoas que me tratam com toda deferência, de ministro, de reverendo, de pastor. Mas já deram prova de que eu não sou o pastor dessa pessoa. Estou dando um exemplo bem geral. Daqui, de outras igrejas, enfim. Porque essas coisas não são automáticas. É uma conquista. É uma conquista. E alguém precisa quebrar o gelo, dar um passo, ir à frente, fazer algo em prol daquilo. E a gente tem tantas surpresas. Tem pessoas que têm dificuldade de construir amizades. E cria falsas imagens. Às vezes uma imagem de que aquela outra pessoa é uma pessoa muito fechada, ou de que é uma pessoa orgulhosa, não é digna de confiança. E quando se aproxima, vê que não é nada daquilo, foi só uma impressão, um preconceito, que não é nada daquilo. Era só o jeito da pessoa. E quantas oportunidades nós perdemos por termos essa postura defensiva, restritiva em relação às pessoas. Onde estão os nossos copos vazios para derramarmos a nossa água? Irmãos queridos, eu tenho como sacerdócio, como dinâmica ministerial, conversar com as pessoas. E eu tenho ficado assim, cada dia mais impressionado com o grau de carga que as pessoas estão carregando. Ou que a gente está carregando cada dia que passa. Os nossos fardos vão aumentando. Vocês não imaginam quantas angústias, irmãos que estão sentados aqui, aí do seu lado, estão carregando nos ombros, fardos pesados. Fardos pesados. Angústias, dores, lágrimas, perplexidades, ansiedades. Pessoas que estão aqui do nosso lado, em cujas mentes passaram várias vezes, e de vez em quando ainda passam, a ideia de desistir de viver.
Pessoas que estão aqui, talvez algumas que estejam me ouvindo, acredito que estejam acompanhando, que falaram para mim que tinha certeza que era um pecado gravíssimo que Deus não aprovava, mas que não podia negar que muitas vezes pensaram até em morrer, em dar cabo da própria vida. Tão grande era a angústia e não tinha com quem partilhar aquilo, porque acreditavam que ninguém entenderia, não tinha ninguém para receber aquela palavra. Para algumas dessas pessoas, eu citei a experiência do apóstolo São Paulo, em duas passagens que ele escreveu. A primeira delas, ele diz na segunda carta aos Coríntios, que a tribulação e a angústia que veio sobre ele na Ásia foi tão intensa, foi tão forte, que ele, Paulo, pensou em desistir da própria vida. Um homem cheio de Deus, ungido pelo Senhor, pensou em desistir da própria vida, tamanha foi a tribulação que veio sobre ele. Mas a segunda passagem, na mesma carta, um pouco mais na frente, ele fala para os irmãos da igreja reclamando e dizendo: irmãos, vocês não têm encontrado em nós reserva nenhuma, mas vocês estão limitados em seus próprios afetos, fechados, trancados. E eu falo a vocês, pela justa medida, dilatai-vos também vós, abram seus corações. E por isso eu quero finalizar esta reflexão, esta mensagem, fazendo um apelo a você. Há uma cura proposta. Há uma palavra de Deus para mim e para você. A nossa salvação. Não estou falando da vida eterna, não. Estou falando da nossa sobrevivência. A nossa salvação vai depender de nós rompermos esse laço que o inimigo tem colocado sobre nós, que é um laço de desconfiança, de insegurança em relação ao outro. E por isso nos isolamos e nos fechamos. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, nós não vamos suportar. Ninguém aguenta isso. E se há uma previsão bíblica de que as coisas vão piorar, a nossa saída será de nós nos ajudarmos mutuamente, de nós nos oferecermos como um copo vazio para o outro derramar sua água. Quantos de nós nesta manhã não está com um nó na garganta querendo chorar? Quantos de nós que aqui estamos não ficou até alta hora da noite ontem, pensando na vida e chorando? Por isso, o texto que eu li diz que confessai uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Que esta palavra abençoe a sua vida como abençoou a minha. E impacte a sua vida como impactou a minha. E que nos mova em direção ao bem, ao melhor, para a glória de Jesus. O mundo vai se isolar cada vez mais. As pessoas vão ficar loucas. Grande parte da doença desse século
é fruto do estresse, é fruto de questões emocionais. Sabemos disso. Doença de pele, cânceres, doenças de órgãos internos, várias enfermidades são psicossomatismos. A gente sabe que é assim e vai piorar. Mas conosco não pode ser assim, porque nós temos a iluminação. Deus nos deu o escape, somos irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Que essa palavra não se perca, mas encontre corações abertos para recebê-la.